Então, pessoal, tudo bem? Vocês começaram a ler o livro? Então, voltando, o objetivo principal dessas videoaulas não é contar a história do livro e nem fazer vocês encerrarem uma leitura e uma interpretação da obra, mas principalmente é incentivar aqueles que por acaso ainda não tenham começado a ler o Dom Casmurro, que comecem a ler. Nós sabemos que a maioria dos estudantes, dos concurseiros, vão ler a obra só porque é obrigado. Então, assim, Dom Casmurro, não leiam a obra com esse olhar ou com esse pesar. Ah, porque eu estou sendo obrigada a ler Dom Casmurro. Não. Sabe como é que vocês podem ler a obra Dom Casmurro? Com um olhar investigativo. Como assim, professora? É um romance policial? Se ele tivesse publicado hoje, provavelmente ele já sairia do forno como um romance policial. Como eu disse no finalzinho da nossa primeira aula, eu vou trabalhar um pouco com vocês no aspecto de uma leitura até mesmo da instituição do direito. Como assim? Nós temos escritores, informados, bacharéis em direito, que também leram Dom Casmurro e que também fizeram análise do livro com esse olhar jurídico. Posso citar para vocês o Fábio Roberto Dávila, que escreveu Direito Penal, Literatura e Representações. E o outro escritor e bacharel em Direito, Aloysio Carvalho Filho, que escreveu O Processo Penal de Capitu. Isso quer dizer que realmente o Dom Casmurro é um livro rico em variadas formas de interpretação. Agora eu vou chamar a atenção bem para a nossa área, a língua portuguesa e a literatura. No outro romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra foi narrada em primeira pessoa. Em Dom Casmurro, também é primeira pessoa. Quando estamos no ensino fundamental, oitavo, nono ano, lendo obras literárias, ou no ensino médio, o professor e o aluno trabalhando a literatura, nós trabalhamos com uma leitura básica, começando pelos constituintes da narrativa. E quando a gente trabalha os constituintes da narrativa, tem um deles que se chama tipo do narrador. Sabe o que acontece? A gente acaba não dando muita importância a isso. A gente dá muita importância ao enredo, ao conflito, mas damos pouca importância ao tipo do narrador. A gente não para pensar por que um autor escolheu primeira ou terceira pessoa. Por que o autor escolheu um narrador personagem, ou por que ele preferiu um narrador observador, intruso, ou por que um narrador observador, onisciente, onipresente, enfim, onipotente, né? No caso do Dom Casmurro, a definição de Machado de Assis por um narrador personagem, que é o Bentinho, muda completamente o destino das interpretações deste livro. Eu falo das interpretações, uma vez que eu volto a enfatizar, são várias. O Bentinho, ele é um narrador personagem sob suspeita. Lembra do que eu falei? Vamos fazer a leitura dessa obra como se fosse um romance policial? Porque se eu fizer a leitura dessa obra como se fosse um romance policial, eu leitor, leitora, eu vou conseguir fugir, sabe de quê? Da indução, do poder de persuasão que Bentinho tem como narrador do texto a tentar induzir, persuadir, convencer o leitor, seja do século XIX, seja do século XX, seja do século XXI, persuadir o leitor de que a Capitu foi uma adúltera, de que Bentinho foi uma vítima. Entendeu? Colocar Capitu no banco dos réus. Colocar a Capitu como uma mulher que representou completamente, muito bem, simbolizando a hipocrisia da burguesia e das grandes instituições cristalizadas no século XIX. A Capitu seria o símbolo da falsa honestidade. A Capitu seria o símbolo da falsa religiosidade. A Capitu seria o símbolo dos falsos casamentos felizes, e aí a Capitu tá lá, sentada no banco dos réus. Essa é uma das leituras que você pode ter do livro. Agora, se você lê o livro com olhos de investigador, você vai perceber que o Machado de Assis queria muito mais de nós. Sabe por que a gente pode afirmar isso? Qualquer professor de literatura, qualquer leitor, todos os críticos literários tem isso no livro.
Isso está no texto. Isso não é achismo. Não é nem leitura implícita, não. O Machado de Assis, ele vai deixando pistas no decorrer do livro. Pistas que podem incriminar Capitu e pistas que podem inocentar Capitu. Ah, professora, mas então não estou entendendo. Então, se você está dizendo que o próprio Machado de Assis, ele deixa pistas para incriminar Capitu e ele deixa pistas para inocentar Capitu, Capitu é culpado ou inocente? E quem disse que eu estou aqui para repetir para vocês aquela frase que já virou clichê? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Eu não estou aqui para repetir essa frase. Eu não estou gravando essas aulas para a gente tentar descobrir se a Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Ah, professora, então qual é o objetivo principal da nossa leitura? O objetivo principal da nossa leitura é saber por que Machado de Assis e as suas obras são considerados grandes clássicos da literatura. Como o escritor conseguiu escrever um livro e publicá-lo em 1899 e fazer com que essa frase virasse clichê e fazer com que a personagem Capitu ficasse imortalizada e fazer com que ninguém, nenhum jurista, nenhum advogado, nenhum promotor, nenhum crítico literário, nenhum doutor de qualquer tese acadêmica, universitária, publicação de artigos, obras, revistas, qualquer escritor literário que reescreva uma obra a partir de Dom Casmurro consiga afirmar ou responder a pergunta se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. A ideia é exatamente essa. Quais foram as principais características que fazem dessa pergunta não ser o mais importante, mas o mais importante ser a construção? Quais são essas pistas? Então, é a este ponto que eu me propus analisar essa obra com vocês. É um narrador-personagem? Sim, é um narrador-personagem. Ele é um narrador-personagem e que vai se revelando a partir da leitura da obra. Vamos conhecer quem foi Bentinho. E para a gente começar a conhecer quem foi Bentinho, eu tenho que saber que ele tem 3 nomes, né? Ele é chamado de Bentinho, ele é chamado de Bento Albuquerque Santiago, mas ele é chamado de Dom Casmurro. E quando eu digo para vocês que ele é chamado de Dom Casmurro, a gente já sabe que esse é um codinome, que é uma alcunha, que é um apelido. E aí, para poder falar dessa alcunha, desse apelido de Bento Albuquerque Santiago, filho de um deputado no Rio de Janeiro, que nasceu em Itaguaí, no interior, depois foi morar na capital por causa da situação política do seu pai. Aí a gente começa a entender o cenário da obra, o espaço da obra, o Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre o espaço da obra? Para falar sobre o espaço da obra, eu gostaria de citar um artigo que foi publicado. O nome do artigo é Espaço e Literatura, Introdução à Topoanálise. Nós poderíamos fazer o trabalho deste livro só a partir da topoanálise, já daria uma série aqui de 15 aulas para vocês. A topoanálise é um estudo feito, e aí eu vou falar do meu orientador do mestrado, que é o professor Dr. Osíris Borges Filho. Então, ele tem estudo, artigos publicados, partindo da análise de Dom Casmurro pela topoanálise, pela questão espacial. Qualquer leitor que já tenha iniciado nas leituras de Machado de Assis já sabe que o grande cenário dele é o Rio de Janeiro. É uma obra realista que mostra, então, bairros como Botafogo, Mata Cavalos, a famosa Rua do Ouvidor, enfim, Flamengo, vários bairros do Rio de Janeiro, por onde ele caminha, ele vai a teatros, ele vai a cafés, ele vai a espetáculos, ele visita amigos. E essa alcunha de Dom Casmurro, ele recebeu numa viagem de trem no Rio de Janeiro. Alguém sentado do seu lado, né, lê um poema e pede para que ele ouça esse poema. E o Bentinho, que era então chamado, mais conhecido como Bentinho, ainda bem jovem, ele praticamente está dormindo, ele não escuta o poema. E aí o seu companheiro de viagem, no trem, que é citado esse trecho aqui no artigo do professor Dr. Osíris Borges Filho, tendo definidas demarcações de lugares, então,
vai ser esse companheiro de trem que vai dar a alcunha de Dom Casmurro a Bentinho, ou melhor, Casmurro. E ele conta isso para todo mundo e então esse apelido pega. E o Dom, por que Dom? Dom é de fidalgo, de famílias importantes, então juntou a alcunha de Casmurro, alguém ensimesmado, introspectivo, introvertido, muito calado, juntou com o Dom, que é de família rica, importante. E aí a gente fecha essa aula e continuamos, não vamos demorar e não me abandone.